Obra Lírios de Esperança, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance Dufour. Capítulo 2. Convocação de Eurípides, parte 1. Essa, a estrada pela qual temos procurado, com esforço, fazer que o Espiritismo enverede. A bandeira que desfraldamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário. O Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 350. Estamos nos primeiros dias do ano 2000. As atividades do Hospital Esperança se intensificaram após ordenações maiores, apresentadas por Bezerra de Menezes em nome do Espírito Verdade. Sua magistral palestra Atitudes de Amor, proferida no mês de outubro de 1999, inaugurou um tempo de renovação e medidas promissoras para a causa do amor. O movimento em torno das ideias espíritas no plano físico e na vida dos espíritos não foi mais o mesmo depois da palestra do destemido servo do bem. Fazia-se urgente uma nova ordem de medidas para o sacrifício incondicional de quantos nutrem o desejo de servir a obra regenerativa da era do espírito na terra. O iniciar do novo milênio constituía-se num apelo retumbante para um engrandecimento moral da terra perante a uniformidade das leis que regem o cosmo universal. Eurípides, por sua vez, recebeu diretriz urgente da falange Verdade e convocou-nos sem demora. Nosso diretor já havia preparado com antecedência um encontro no qual os trabalhadores e cooperadores ativos do Hospital Esperança reunir-se-ão no salão principal para ouvir-lhe as novas propostas. À noite, pontualmente aos 10 minutos para as 8 horas, adentrou Eurípides, como de costume, acompanhado por Dona Maria Modesto Cravo, conhecido como Dona Modesta. Acomodando-nos nas últimas fileiras, junto ao professor Cícero, apelido mantido na vida espiritual, e a Inácio Ferreira. Dona Modesta, depois de sentida a prece, notificou a todos pela sua mediunidade que a equipe Verdade velava pelo nosso encontro. Sem formalidade de nenhuma espécie, o diretor se postou atrás de um singelo púlpito e iniciou sua fala. Amigos em Cristo, esperança em seus corações. Um fenômeno social irreversível vem ocorrendo nas relações, a superação dos modelos verticais de convivência, contrapondo os velhos referenciais de autoridade para ditar o que fazer e como fazer, a família e a escola, a religião e a cultura, assim como todas as organizações humanas, são convocadas a repensar as velhas formas de relacionamento. Ninguém estabelece as normas, ninguém tem certezas ou verdades definidas. Todos em busca de posicionamento a partir de suas necessidades mais profundas. O caminho atual aponta para a criação de relações horizontais, a diluição dos papéis e a formação de grupos cooperativos. Os clamores da alma refletem no coração humano a procura de paz, equilíbrio, saúde e sossego interior. O extenso labirinto apresenta-se cujo percurso é individual e singular. É o caminho da alma em crescimento, eterna perseguidora da felicidade e das respostas para ser em plenitude. Cartilhas e padrões, estatutos e regras sofrem golpes impiedosos. A nova ordem social conduz a uma decisiva queda na supremacia de velhos e gastos significativos. Ressignificar, dar sentido novo em direção a um porvir de esperanças e completude interior. Encontramo-nos em meio a essa turbulenta gestação de ideias, valores e referências. A humanidade prepara-se para adotar o conceito sistêmico, solidário. Enquanto isso, desfazem-se todos os padrões em verdadeira destruição de acordos de supremacia. Os velhos parâmetros não atendem às necessidades do agora.
Por outro ângulo, ainda não se formaram novos modelos de inspiração para que o homem se guie nas suas experiências e metas. O certo e o errado variaram totalmente seus sentidos e ainda não se teve tempo bastante para estipular outros conceitos. Portanto, nutrir muita certeza sobre algo, cultivar rigidez de entendimento, é postura extremamente arriscada nessa fase de mutação. Não menos arriscado é assumir a desafiante atitude de inventor de novas formas de caminhar. Esse fenômeno social, que nasce no mais profundo da alma, exige juízo moral, responsabilidade individual e coragem. É algo bem diferente. Antes, se tinha alguém para ditar o caminhar, algum modelo, uma experiência em que se apoiar. Tornava-se cômodo responsabilizar o próximo ou alguma orientação institucional a fim de nos evadir ou esquivar dos efeitos nocivos de nossos atos. Esperam-se mudanças para melhor na humanidade. Todavia, poucos são os que perceberam uma realidade inquestionável. A Terra mudou rapidamente. Seus habitantes não conseguiram ainda avaliar a profundidade de tudo o que ocorreu nas últimas 3 décadas. Em 30 anos, efetivaram-se séculos de mudanças. Atordoada e aflita, sem direção e sem rumo, a humanidade debate-se à procura de bússolas que resgatem o sentimento de segurança. Nesse cenário global, repete-se, no iniciar do século XXI, a mesma experiência do espiritismo prático no alvorecer do século XX. Naquele tempo, as bússolas não existiam, foram criadas. Agora, somos chamados a recriá-las. A mediunidade e seu exercício obedecem a esse ciclo inadiável e dinâmico. Os ceareiros do intercâmbio, em quaisquer patamares de conquistas, são convocados a construir sentidos novos na utilização das forças psíquicas e mentais que envolvem a relação interdimensional entre esferas de vida. A diversidade, conquanto a princípio cause insegurança, é favorável à expressão da criatividade. Criatividade que deverá sempre ser regida pelos valores morais da sensatez, da responsabilidade e do amor. Allan Kardec, o emissário da era do espírito, refere-se ao fermento da incredulidade, que ainda tomaria conta da humanidade por 2 ou 3 gerações. Incredulidade em relação à imortalidade e à comunicabilidade do ser espiritual. Adentramos exatamente essa 3ª geração, dividida em 3 períodos de 70 anos, a partir da chegada do Espiritismo. É o período da sensibilidade, da fé que supera o medo humano de existir e progredir no bem. Fé é a adesão espontânea da alma à busca da verdade. Mediunidade é o ventre sagrado do fervor. Por meio dela, ocorre a sublime gestação do patrimônio da crença lúcida e libertadora. Raciocínio é o gerador da lógica e do bom senso. Quando atacado pela rigidez emocional, converte-se em preconceito e estagnação. Inúmeros grupos doutrinários transformaram o critério do raciocínio em medida prática de defesa para não serem enganados pelas bem-urdidas mistificações. Com essa postura, se não são enganados nas suas produções mediúnicas, são ludibriados quanto ao significado abrangente das relações de amor entre os espíritos, circunscrevendo a prática de intercâmbio a expressões superficiais de conversação de desencarnados, com espaço acanhado para a manifestação livre dos benfeitores e aprendizes da erraticidade. Vigilância excessiva é um cadeado nas portas da sensibilidade, aprisionando os sentimentos aos severos regimes de descrença e engessamento mental. A cautela excessiva, com a fantasia e o engodo, imobilizaram inúmeros servidores. E o resultado mais infeliz de tanta censura é o enfermiço desânimo com as sagradas práticas de intercâmbio entre os mundos.
O mais grave efeito do engessamento cultural das ideias espíritas é a paralisação da noção de imortalidade. Um plano espiritual estático e desconectado da vida na Terra. Jesus, o modelo do amor universal, ao estabelecer por sua atitude a era da ética, aplicada e sentida, assegurou em suas palavras: não vim abrogar, porém cumprir. Que definição mais precisa se pode ter de uma transição? Quando se fala em novos significados, estamos em verdade referindo-nos ao ingente desafio de viver a mensagem esquecida do amor. Transição, portanto, muito antes que uma etapa que dá início ao novo, significa a sublime decisão de afinar-se com o bailado cósmico do amor, o ritmo pulsante de Deus desde a origem dos tempos infinitos. No século XX, os espíritos procuraram os homens. Agora, os homens deverão ser os parceiros dos espíritos, buscar-lhes para a vivência de uma relação mais consciente e educativa. O telefone tilinta daqui para lá. Todavia, chega o instante de recebermos também os chamados do homem cujos interesses repousem na transformação de si mesmo. A bondade celeste conferiu-me novos desafios nesta casa de amor. Imperioso refletirmos sobre o destino da mediunidade ante o clímax da transição espiritual do planeta. Nossa missão consiste em avaliar medidas promissoras a nosso alcance que facilitem a consolidação dos planos do Espírito Verdade para a colheita espírita do mundo físico no século XXI. Os primeiros 100 anos do terceiro milênio serão o alicerce da era do Espírito. Na condição de educadores do Espírito, importa-nos reconhecer o exato valor das instituições humanas, jamais se adotando como expressões absolutas da verdade. Tradições e valores estão em acelerado processo de transformação. Estamos atravessando uma crise de referências sem precedentes na seara. O movimento espírita está sendo sacudido por um terremoto de diversidade. Contudo, convenhamos, é nesse cenário que vai emergir a rota da regeneração. O espiritismo não cria a renovação social. As necessidades do homem elegerão seus princípios como caminho indispensável. Não se deve deduzir, todavia, que seu perfil social servirá de modelo, porque a diversidade nesse terreno será devastadora, a ponto de diluir, apropriar e melhorar as características de suas práticas e conceitos. Ante essas mutações necessárias, os discípulos aferrados a modelos serão convidados a sofrido teste de desapego. A ciência e a religião, a arte e a filosofia serão caminhos propulsores da força do pensamento espírita, sobrepujando o materialismo que se espalha. Nenhum deles, no entanto, servirá de via preferencial. Por essa razão, urge desenvolver um novo significado para a comunidade adepta da verdade consoladora, em face do predominante caráter religiosista. Religião com religiosidade. Religião com educação. Se a religião não educar, ficará retida no dogmatismo. Se a ciência não educar, será avareza. Se a filosofia não educar, se transformará em matéria de vaidade. Se a arte não educar, constituirá um palco para exibicionismo. O momento converge todas as conquistas humanas para a espiritualização da criatura e para o desenvolvimento de seus valores nobres e divinos.